Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, o J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição, pois é. A lição de hoje é a lição de número 6. E a mesma traz como título aí a desconstrução da masculinidade bíblica. Pois é. É um título bastante interessante, muito interessante. Por quê, pastor? Fala sobre a questão da desconstrução da masculinidade. O que mais nós estamos vendo hoje nessa atualidade é justamente a desconstrução do homem másculo. Há poucos dias, vimos um ator literalmente dizer que aos poucos nós precisaríamos, nos desconstruir dessa masculinidade, essa coisa de homem. Pois é, só que essa desconstrução favorece apenas um lado. Qual lado, pastor? O homossexualismo. Essa é a verdade, não tem outra. E tudo isso a gente vai ver com muita calma, nos tópicos apresentados aqui pelo autor da lição. Mas antes da gente começar aqui a deixar nossas pautas, comentários e aplicações para uso dos nossos queridos, lindos e perfumadas professoras e amigos que nos acompanham aqui no nosso canal EBD Adelve, com toda a propriedade, canal este, voltado e veiculado à edificação de vidas através da palavra de Deus e dos ensinamentos com toda a propriedade. Este que nos fala, pastor José Francisco, como já disse, me sinto extremamente honrado, literalmente, por causa disso. Então eu quero aqui agradecer a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Claro, aos meus amigos também à frente da nossa EBD Adelve, nossa irmã Deise, nosso amigo pastor Ricardo, as secretárias que estão aí lado a lado dessa dupla fenomenal, nossa irmã Célia Ferreira e nossa irmã Luciana Salles. Pessoas formidáveis, pois é. Nosso pastor presidente também, pastor Zé Carlos, muito obrigado. Enfim, a vocês, professores, professoras, que são motivos e razões pelos quais tanto eu, este que vos fala, como esse time de professor que me ladeia aqui, sempre trazendo gravações, e nas gravações pautas, aplicações, com certeza, para uso e para orientação também dos nossos alunos e vocês, professores. Pois é uma honra estar trabalhando aqui com vocês. Bom, nossos amigos, claro, que nos acompanham aqui no canal, vocês já sabem, Pois é, eu acho que eu não preciso nem pedir. Então já pega esse dedo, já deixa o like, se inscreve, aciona o sininho, fica conosco. Fora isso, chama a família, senta no sofá, prepara aquela pipoquinha, porque temos uma lição para ser aplicada para vocês. Falou? Bom, título da nossa lição, a desconstrução da masculinidade. E o autor coloca aqui, bíblica. Pergunta, por que bíblica, pastor? Porque Deus é criador, literalmente, do ser humano. E quando Deus cria o ser humano, Ele com toda a propriedade faz distinção, para ser mais exato, muito obrigado, faz distinção entre o sexo masculino e feminino com toda a propriedade. É isso que a gente vê. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está lá no capítulo 2. Pois é, Deus criou macho e fêmea, criou homem e mulher. Pegou? Essa é a pauta principal da lição. No nosso textual, ele está pautado aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E diz com toda a propriedade, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Pois é. Bom, aqui na verdade prática ele diz o seguinte, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Ficou melhor, Pois é. A leitura diária, ele coloca na primeira descrição, dizendo, Deus criou o ser humano, e os definiu pelo sexo
macho e fêmea. Veja isso, interessante, né? Pois é, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas, segundo a descrição do autor: cultivar e guardar. Só para constar, esse cultivar e guardar faz alusão ao texto áureo da lição, onde aparece lavrar e guardar. Pegou? Pois bem. Na terceira, ele fala sobre o uso antinatural da sexualidade condenado nas Escrituras. Pois é, que tipo de sexualidade antinatural seria essa, pastor? Poxa, hoje em dia nós temos aí uma infinidade, né, de comportamentos sexuais. E, diga-se de passagem, isso é tenebroso. Por quê? Vê-se que há leitos maculados com toda a propriedade. O que é isso? Abominação. Pois é, abominação. Ficarão de fora os devassos, promíscuos, adúlteros, fornicários, afeminados, ficarão de fora. Está tudo inserido no mesmo pacote. Uma coisa é eu dizer aqui que eu respeito a opção sexual. Respeito. O cara escolheu, a mulher escolheu. Legal, show de bola, vive sua vida, eu vou respeitar. Não vou deixar de ser tão amigo. Eu tenho amigas, inclusive, poxa, pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Entendeu? Pessoas que a gente quer ver, quer abraçar, entendeu? Quer puxar para perto. Mas que escolheram. Eu não condeno elas. Quem condena elas é a prática delas. Quem me condena é o meu pecado. Quem me condena são as minhas atitudes em querer ignorar o sagrado. Quem me condena são as minhas atitudes quando não querem obedecer a palavra de Deus. E uma coisa que eu acho bonito nessas pessoas é que muitos que reconhecem, sabem que estão errados, reconhecem o Criador, sabem de Deus, sabem que estão erradas, mas o comportamento que escolheram, eu não posso condenar essas pessoas. Não posso, em hipótese alguma. Mas também não posso passar a mão por cima do pecado e dizer que aceito o comportamento delas. Não. Até porque, quer dizer, que aceito ela da forma que ela está praticando o pecado. Eu aceito ela, não o pecado dela. Para ser mais exato. Bom, isso aqui é muito importante a gente frisar, tá? E saber lidar também com essas pessoas. Eu vejo muitas igrejas tendo dificuldade para lidar com essas pessoas. Também não vamos transformar a nossa igreja numa igreja inclusa. Não, está errado. Para passar a mão na cabeça, por cima, como muitos têm feito por aí, e dizer que você pode levar a sua vida do jeito que você... E lá dentro da sua consciência você sabe que você está errado. Ninguém precisa dizer. Pois é, a tua natureza grita dentro de você. Pois é, vamos lá. Bom, então é importante essa questão da sexualidade vista aqui. Bom, Deus procura homens capazes, diz ele, de reverter situações adversas. Eu acho interessante a forma como ele coloca aqui, Deus procura, porque eu vejo na Bíblia, por exemplo, Deus procurando três coisas. A primeira delas, os seus olhos procurando os fiéis da terra. A segunda, Deus procurando um homem para colocar na brecha. E a terceira, Jesus declara que Deus procura verdadeiros adoradores. Pois é, são as três coisas que eu vejo Deus procurando. Mas, dentre essas procuras aqui, quando Deus procura, os seus olhos procuram os fiéis da terra, são justamente esses elementos aqui que o autor coloca. Deus procura homens, e eu vou acrescentar, homens e mulheres que estejam dispostos a reverter essas adversidades terríveis, que está aí, literalmente levando jovens, crianças, adolescentes para mais longe da veracidade bíblica e do Deus verdadeiro. Pois é estarrecedor. Bom, ele fala sobre o autocontrole e fala também sobre a moderação nos instintos sexuais. Por que ele fala sobre isso? Porque eu já até disse, né, que essa desconstrução da masculinidade dentro desse conceito pós-modernista de hoje, dentro dessa visão progressista que traz para a gente uma ideologia de gênero, a gente vai falar muito ainda sobre isso, eu acredito, tá?
vê-se com toda a propriedade uma defesa ao comportamento sexual adverso. Então, o autocontrole e a moderação dos instintos sexuais é importante dentro do conceito cristão com toda a propriedade. Porque senão a gente acaba bagunçando o nosso próprio leito e trazendo para dentro da nossa casa todos os comportamentos levianos praticados dentro da sexualidade a nível de mundo. São tantas formas de sexualização que a gente vê no mundo que eu vou te falar. Muitas delas estão totalmente fora de um conceito de sexualidade sadia. Estão fora. Estão fora. Pois é. Bom, e a última aí ele diz, espera-se do homem cristão. Pois é, espera-se do homem cristão um caráter protetor e provedor para toda a sua família. Interessante isso aqui, espera-se do homem cristão. Eu acho que isso aqui nem deveria estar aqui. Mas infelizmente, a gente precisa ver que está aqui uma coisa que não deveria. Porque a partir do momento que você se declara cristão e entende-se como cristão, o senso de responsabilidade, ele já entra na tua vida. Mas infelizmente tem que entrar, né? Porque tem muitos que estão levando a obra ao Deus dará. Estão fazendo as coisas de qualquer maneira. Quantos homens estão deixando seus lares abandonados sozinhos? Senso de responsabilidade descabida. Pois é, isso aqui é importante se observar. Mas vamos lá. Saindo então da nossa leitura diária, a gente chega dentro da nossa leitura bíblica em classe. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, ela está centrada aqui em Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 12. E o enredo dessa leitura bíblica em classe é fenomenal. Por quê, pastor? Vai falar sobre Boaz, vai falar sobre Ruth, vai falar sobre Noemi. Pois é, vai destacar as atitudes equilibradas e responsáveis de Boaz. Pois é, mesmo sabendo que havia um remidor antes dele com toda a propriedade, que poderia assumir a causa de Noemi, pois é, ele automaticamente leva o caso aos anciões, e esse primeiro remidor, ao aparecer, aceita de bom grado, tá, as atitudes de Boaz, permitindo que ele assuma esse papel de remidor de Noemi, se casando com Ruth. É uma história fenomenal, até porque quando ele descobre Ruth respigando em seus campos, ele toma a iniciativa de protegê-la. E essa proteção acaba levando ele a um casamento literalmente com Ruth. Coisa linda isso aqui. É um romance fenomenal. E aí sim eu começo a entender por que o autor coloca ele como um modelo de homem responsável e equilibrado. Está lá nos objetivos da lição? Pois é. E está lá no tópico de número 3, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. Tá bom? Eu até poderia colocar outros homens aqui na Bíblia. Poderia colocar Moisés, poderia colocar Josué, modelos de homens másculos, líderes, pois é, governantes como Davi, poderia sim. Né? Homens que na sua velhice ainda demonstraram virilidade como Abraão, poderia, mas Boaz é um excelente modelo para ser apresentado aqui. Tá? Então, fiquem à vontade para usar com toda a propriedade. Mas se você me perguntasse, pastor, o senhor colocaria essa leitura bíblica ou o senhor colocaria outra? Eu com certeza colocaria Gênesis capítulo 2. Por quê? Porque o capítulo 2 dá com detalhe a formação do homem e a formação da mulher. Sim, apenas corrobora com o capítulo 1, versículos 26 e 27. Claro, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e o capítulo 2 enfatiza como foi a formação do homem, dos versículos 4 a 17, do 18 em diante, como foi a formação da mulher. Então eu colocaria isso aqui, porque vê-se literalmente
tanto Deus criando o homem quanto a mulher, e esse conceito de desconstrução da masculinidade bíblica se encaixaria de forma mais perfeita dentro dessa leitura. Mas o autor colocou aí Ruth, então vamos ficar com Ruth 4, 7 a 12. Falou? Maravilha. A gente sai e entra dentro dos objetivos da nossa lição. Vamos lá? Chegando aqui nos objetivos da nossa lição, vamos lá. Vem cá, o objetivo, aparece pra gente. O primeiro deles, do objetivo, o primeiro deles, mostrar, o segundo destacar, o terceiro enfatizar, às vezes aparece compreender. Mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina. Mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina. Isso é lindo demais. E que suas características passam pela provisão e proteção da família. Olha que coisa linda, né? Pois é. No segundo, destacar que a erosão da masculinidade, meu Deus do céu, faz apologia ao homossexualismo. Pois é. E com a negligência da responsabilidade masculina. O que a erosão da masculinidade faz, pastor? Apologia ao homossexualismo e negligencia a masculinidade. Sim, claro. Pois é. 3. Enfatizar a imagem de Boaz. Aí aqui ele fala novamente sobre Boaz e vai terminar com o modelo bíblico de homem, tá? Equilibrado. Coisa forte demais. Tá? São os objetivos da nossa lição com toda a propriedade. Para ganharmos tempo, vamos direto então para a nossa introdução. Chegando aqui dentro da introdução da nossa lição, senhoras e senhores, introdução da nossa lição. E aí, vamos nessa? Vamos lá. Ele diz que o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. O conceito progressista de ruptura, de divisão com toda a propriedade dos padrões bíblicos, pois é, atua na desconstrução da masculinidade, trabalha, na desconstrução da, olha só, masculinidade. Essa desconstrução da masculinidade, segundo ele, afeta os marcos judaico-cristãos, afeta os conceitos, para ser mais exato, judaico-cristão. Como assim? Veja bem. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados por causa dessa desconstrução da masculinidade. Bom, nesse contexto ele diz que a masculinidade passa a ser relativizada. E se tornando relativizada, tá? O modelo de homem apresentado na Bíblia é desconstruído. Por quê? Por causa desse conceito progressista que visa literalmente desconstruir a masculinidade do homem. Que coisa terrível. Ele diz aí que o mandato divino para o homem, o mandato divino, a ordem divina, ou a ordem de Deus para o homem. Bem, vamos entender melhor isso aqui. O mandato divino para o homem é que, diante dessas ofensivas, tá, de desmasculinização do homem, diante do modelo bíblico apresentado, tá, requer de cada homem cristão uma defesa. Eu sou prático, contra esse comportamento. Precisamos nos posicionar, para ser mais exato, diante dessa desmasculinização do homem. Que isso, gente? Isso é forte demais. Bom, e aí a gente vai para dentro do nosso primeiro tópico da lição.
ok? Quando a gente chega aqui dentro do primeiro tópico da nossa lição, tá? A primeira base que ele coloca para a gente aí é a criação divina do ser humano. A segunda, características da masculinidade. E a terceira, a liderança masculina. Perceba que a gente até já falou, né? Que dentro da nossa verdade prática, virilidade, responsabilidade e liderança são praticamente deixados de lado dentro desse conceito de destruição, né? Desconstrução da masculinidade. Muito bem. A criação divina, eu vou ser prático aqui dentro desse primeiro tópico, tá? Ou melhor, dentro desse primeiro ponto, que envolve o tópico de número 1. Ele coloca aí dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas, e isso é fato. Ele traz para a gente Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, declarando que Deus criou os céus e a terra. Sim, claro, Deus criou os céus e a terra. Tá? Dentro desse conceito criacionista, as Escrituras mostram com toda a propriedade que o ser humano, segundo ele coloca aqui para a gente, está na Bíblia, foi criado, tá? E dessa criação Deus os definiu como macho e fêmea, homem e mulher. Simples. Não existe aqui um terceiro sexo sendo criado. Pelo contrário, é macho e fêmea, homem e mulher, ok? O que passa disso é procedência, não é bíblico, é comportamento, é humanismo, é invencionismo, é esquizofrenia, está fora do conceito Bíblia. Ele coloca dizendo que essa diferenciação, tá, do macho, da fêmea, do homem e da mulher, visa ao complemento mútuo da união conjugal, ou seja, forma um complemento, tá, literalmente dessa união conjugal, ou seja, homem e mulher, o casamento, para ser mais exato, faz uma união perfeita, com toda propriedade, tá? E diga-se de passagem, isso aqui, tá, é uma pauta divina, provém da vontade de Deus. E o que tenta se fazer fora desse conceito, tá, é desigualdade, tá totalmente fora de cogitação, ok? Pois bem, ele ainda fala aqui do modo como Deus criou todas as coisas, cada um segundo a sua espécie. Quando se trata de criar o ser humano, tá? Deus o faz olhando para si mesmo. Olha que coisa linda. Deus criou todas as coisas, criou céus e terra, criou os animais, as aves, os peixes, criou tudo. Tudo. Mas quando vai criar o ser humano, quando vai criar o homem, o autor diz que Deus olhou para ele mesmo. Isso é clássico. Por que Deus olha para ele mesmo? Porque escrito está: façamos o homem conforme a nossa imagem. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Assim sendo, na Bíblia vê-se que o homem é colocado como coroa da criação. O autor traz isso para a gente fecha o pacote e vai para o segundo ponto aí. Característica da masculinidade. Bom, essa parte aqui é interessante. Por quê, pastor? Veja bem, ele diz aqui que as Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem, tá, na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Bom, essa parte aqui, ele fala sobre a constituição biológica, mas logo em seguida ele vai falar das tarefas primárias designadas para o homem, que é lavrar e cuidar da terra, ou melhor, lavrar e guardar a terra, ou cultivar, como ele diz aqui. Pois é, tá? Eu disse lavrar porque é o que está escrito no nosso texto áureo, sendo que lavrar é a mesma coisa que cultivar, cuidar, tratar da terra, para ser mais exato.
e guardar a mesma, né? Pois é, esses dois termos, ele diz o seguinte, resumem o mandato divino. Esses dois termos resumem a ordem divina, tá? Ordem divina para o comportamento masculino. Significa que as funções, tá, de provedor, de protetor, são próprias da natureza do homem. Sim, do suor do teu rosto, diz ele, né? O homem tiraria o seu sustento para prover a sua casa e, além disso, ser o protetor da sua família. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. O autor diz que ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. Coisa linda isso aqui, né? Em relação à mulher, ok? Porque tem gente querendo ser mulher e não é mulher, é homem. Não tem útero, não tem ovário, não menstrua, mas é mulher. Não sei aonde, mas vamos lá. Tudo bem. Só Jesus na causa. Tá doido esse mundo. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui então. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem, olha só, a honrar sua mulher com toda a dignidade. Fechou o pacote, tá? Mais uma coisinha que me chamou a atenção ali. Constituição biológica. Existe uma diferença aqui entre o homem e a mulher com toda a propriedade. Existe. Tá? Eu vou colocar aqui uma pauta, né? Vou tentar falar aqui para vocês, uma pauta bem resumida. Tá? Diferenças biológicas entre homem e mulher. Eu vou apenas pegar aqui os tópicos desse material que eu disponibilizei para quem quisesse usar. Só vou pegar os tópicos. O primeiro deles, diferenças cromossômicas. Tá? Diferenças cromossômicas. Tá? A professora que escreve isso aqui, ela diz que sabemos que nas células humanas existem 23 cromossomos. Pois é. Desses 23, 22 pares são, veja bem, são autossomos e outros cromossomos. Ela diz aqui com mais calma. Tá? Ela diz que um par são chamados de sexuais. Tá? Um par são chamados de sexuais. Tá? E é justamente aqui que vai fazer a diferença entre os sexos, masculino e feminino. Bom, a segunda, diferenças hormonais. Pois é. A outra, maturidade sexual. Quando se desenvolve a maturidade sexual, tanto do homem quanto da mulher. Pois é, existe, até nisso tem diferença. Um é antecipado mais do que o outro. Uma mulher, por exemplo, com 12 anos de idade, ela já se torna praticamente fértil. Pois é. E o homem vai lá para os seus 14 anos, 15 anos, entendeu? Ele entra na fase ali da puberdade, mas seus 15 anos talvez, 14 anos. Então existem diferenças aí muito grandes. Bom, quem conhece da área, com certeza, e detalhe, a pauta aqui está muito boa, quem quiser utilizá-la, utilize, fique à vontade, por favor, tá? Eu disponibilizei justamente para isso. Bom, processamento de informações, desempenho em atividades físicas também é uma outra área que realmente existe uma diferença assustadora, né? Assustadora. O homem é particularmente muito mais forte que a mulher. Não adianta. Por mais que a mulher se prepare, se condicione, levanta peso daqui, toma não sei o que, toma anabolizante, fica aquelas mulheres igual mulher Hulk, né? Forte pra caramba. Pode até se tornar mais forte do que eu, mas mesmo assim, a resistência do homem ainda é maior do que a da mulher. Ela pode até ter mais resistência do que eu, pode até correr mais do que eu, mas nunca vai ser superior, porque existe essa diferença. Não tem jeito. Ok? E não foi eu que coloquei. Foi Deus que colocou. Ok? Tanto é que na Bíblia a mulher é vista como o vaso mais frágil. Meu Deus do céu. Aqui não é simplesmente na intenção de menosprezar a mulher, é vista como o vaso mais frágil, mas na intenção de que o homem se torne literalmente o seu protetor, não seu carrasco, né? Tá?
não seu algoz, não seu maltratador, não. Se torne seu protetor, literalmente, em defesa das mulheres. Ah, que isso. Vamos lá. Orientações. Sexta, quantidade de gordura e diferença na voz. Pois é, somente isso aqui, tá? Porque tem muita coisa aqui dentro e não vai dar pra gente ficar abordando todas elas, senão essa lição aqui vai ficar do tamanho de só Deus sabe. Bom, então essas são as características biológicas que diferenciam aí de forma bem sucinta o ser humano, o homem. 3. A liderança masculina. Nós vimos que esse conceito de desconstrução da masculinidade, quando faz apologia ao homossexualismo e isenta o mesmo da responsabilidade, tá, da masculinidade, trabalha também dentro da virilidade, elimina a responsabilidade e o conceito de liderança fica fragilizado. Fica. Tá? Ele diz aqui que Deus criou o homem, aliás, confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Está escrito lá, né, na Bíblia com toda a propriedade. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Na Bíblia, Deus é visto como o cabeça de Cristo. Cristo é visto como cabeça da igreja, tá? E o homem é visto como cabeça da mulher. Como assim, pastor? No senso de guia, no senso de proteção, tá? Dentro dessa visão de confiar literalmente o destino da pessoa, a cabeça é quem faz essa alusão. Ouvidos e olhos atentos, senso de direção, senso de tomada de decisões, tá? Tudo parte da cabeça. É nesse sentido que Cristo é visto como cabeça da igreja, porque ele quem dá a direção para a igreja, ele quem guia a igreja, ele quem direciona a igreja. Pois é, nesse sentido de homem cabeça da mulher, é ele quem dentro do lar é provedor, protetor, literalmente. É quem conduz a sua família, ele é o condutor da sua casa, ele é o condutor da sua família. E isso não menospreza a mulher em hipótese alguma, isso valoriza a mulher, deixa ela numa posição muito mais privilegiada. Que posição privilegiada é essa, pastor? Do cuidado, do trato, da responsabilidade, da proteção, do amor. Olha quanta coisa você tem que dar para a mulher. Pois é, né? É uma lição maravilhosa. Ok? Ele coloca aqui dizendo o seguinte: o movimento feminista de viés neomarxistas, pois é, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Por isso que essas querem que os homens sejam extirpados, eliminados. Elas dizem que não precisam de homem. Nasceram por causa de quê? De uma relação de um homem com uma mulher. Não foram projetadas sozinhas. Nasceram por causa de um homem e de uma mulher e são contra os homens. Ideia de doido, gente. Isso favorece o quê? Favorece o que isso aqui? Ilha das Amazonas? Ah, pelo amor de Deus. Doideira isso aqui. Pô, cada coisa, né? Meu Deus do céu. Bom, o autor diz: ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo, ao contrário dessa falácia, dessas baboseiras de Will, pois é, dessas esquizofrenias, diz o apóstolo Paulo. Para ser mais exato, o apóstolo Paulo, segundo o autor, revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Eu acabei de falar, não preciso nem repetir isso aqui, já foi dito, tá? Uma vez que Cristo se entregou pela igreja, o homem se entrega pela mulher, o homem trabalha pela mulher, o homem visa proteger a mulher, mais uma vez. Assim como Cristo é para com a igreja, o homem deve ser para com a sua mulher, ok? Nesse sentido, a liderança se evidencia através das virtudes, tais quais
Fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Vamos lá, dentro de um lar, o provedor, o cabeça, o que guia, ele tem que ser visto como fortaleza, ele tem que ser sábio para saber administrar, ele tem que ser corajoso diante das situações, ele tem que demonstrar amor e ele tem que ser respeitoso. Tá? Pois é. Lembra quando vai se consagrar o obreiro? Está escrito que o obreiro deve ser o quê? Marido de uma só mulher. Não beberrão. Pois é, e outras coisas e outras qualidades. Pois é. Então, querido, eu preciso olhar mais o que aqui? Pois é. E aí, do tópico de número 2, literalmente a erosão da masculinidade. Que coisa! Bom, dentro do ponto de número 1, já de cara, né? Apologia à homossexualidade. Tenso isso aqui. Passamos lá pela verdade prática do autor, nós observamos que haviam 3 palavrinhas que eu fiz questão de frisar: virilidade, responsabilidade e liderança. Essas 3 palavrinhas, com toda a propriedade, quando a gente chega dentro dos objetivos, ela vai ganhar um pouquinho mais de evidência, porque na segunda apresentação o autor vai colocar como pauta dos objetivos a erosão da masculinidade. Pois é, e para falar da erosão da masculinidade, ele coloca logo em seguida dizendo que este tipo, tá, de pensamento, de realidade, para ser mais exato, faz apologia literalmente ao homossexualismo. Pois é, e acaba isentando, né, o ser humano masculino, tá, de suas responsabilidades com toda a propriedade. É isso que a gente vê aqui. O autor coloca logo nesse primeiro ponto, falando sobre essa questão da apologia, dizendo que em tempos modernos a ideologia de gênero, pois é ela mesmo, tá? Ela faz contínuas investidas, tá, de legitimação da homossexualidade. Não entendi, pastor. Veja bem, o pensamento pós-moderno de hoje, progressista, liberalista, ele faz contínua, como disse o autor, investida, ou seja, ele investe pesado, literalmente, para legitimar o direito à homossexualidade. Bom, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Você quer ser homossexual? Seja. Você quer ser lésbica? Seja. Quer ser gay? Seja. É uma opção sua, é uma opção sexual sua, é um comportamento seu. Eu vou te respeitar por sua opção e por sua decisão. Agora, o que eu não posso compactuar é com o pecado, porque nem o meu pecado próprio eu passo a mão por cima dele, eu posso simplesmente achar que estou certo? Negativo. Então, se eu condeno o pecado que é em mim, por que eu tenho que aceitar o pecado que está nos outros? Negativo, em hipótese alguma. Ok? Então, dentro desse sentido, respeito sua decisão, mas eu não posso compactar com o pecado de ninguém. Seja homossexual, seja bandido, seja assaltante, seja o que for, estrupador, eu não vou compactuar com o pecado de ninguém. Ok? Muito bem. Então, luta-se de forma acirrada para tornar isso uma legitimação. Pois é, em muitos países isso já é uma realidade, tá? E aqui no Brasil ainda tem uma certa pequena resistência, mas com o pensamento de hoje, essa resistência praticamente já caiu por terra, né? Pois é. Bom, esse conceito, diz o autor, que ele ignora as características físicas biológicas, ignora, literalmente. Característica física masculina, feminina, ignora isso. Por quê? Porque o ser humano, ele nasce sexualmente neutro, independente dos órgãos genitais. Que coisa é essa, gente? Pelo amor de Deus!
E independente de nascer com os órgãos genitais masculino ou feminino, o ser humano ele é neutro. E aí uma nova raça, né, surge aí em nosso meio. O autor coloca aqui: essa concepção invalida a criação divina da raça humana. E eu disse aqui, surge uma nova raça. Por quê? São os não binários. Ou seja, esse tipo de pensamento, esse ser binário, ele é ao mesmo tempo masculino e feminino. Pelo amor de Deus. Faz me lembrar daquele pensamento, né, daquela filosofia do Yin Yang, que na parte escura tem um ponto branco, na parte branca tem um ponto escuro, dizendo que automaticamente o branco não é totalmente puro, assim como o preto não é totalmente mau. Isso faz um equilíbrio, e quando coloca isso dentro da vida do ser humano, dentro de um pensamento da nova era, o que a nova era ensina? Que o homem ele é ao mesmo tempo parte feminina e parte masculina. A mulher possui parte feminina e parte masculina. Da mesma forma, existe dentro de um homem uma mulher. Claro, existe uma mulher na minha vida. Sim, existe dentro da minha vida uma mulher. E o nome dela se chama Thelma. Pois é, essa é a mulher que faz parte da minha vida. Essa é a mulher que compartilha meu corpo e vice-versa. Que história é essa? Ah, porque existe uma parte feminina dentro de você. Balela, está escrito isso aonde? Em que lugar? Não está escrito em lugar nenhum. Aí vem que existe uma parte feminina dentro de você. Existe uma parte masculina dentro de você. Pro inferno com essa filosofia do cão. A mulher que está dentro de mim se chama Thelma, é minha esposa, está casada comigo e pronto, acabou. Papo é esse? Papo torto? Pelo amor de Deus, conversa para boi dormir. Bom, então esse ser binário aqui, ele é isso aí. O quê? Metade homem, metade mulher. Ou seja, ele não se identifica com nenhum dos dois automaticamente e se identifica com os dois ao mesmo tempo. Que coisa de doido, né? É o não binário. Pois é, ensina que a identidade de gênero, tá? E a orientação sexual independe da anatomia. É justamente isso aqui, gente. Né? Outro dia eu estava passando um desenho aí de um boizinho, sei lá que troço que era aquilo, e o boi declarou para os seus pais que ele era um ser binário. Entendeu? Ele se identificava tanto como um boi, como uma vaca. Pois é. Que história é essa, gente? Independe da orientação sexual, independe dos órgãos genitais. É igual o outro que estava dizendo ali, eu fiz faculdade de gênero, tá? E eu me identifico como uma mulher com um órgão masculino. Tem útero, tem ovário, engravida. Os cromossomos podem até em alguns pontos serem iguais, mas quando se trata da sexualidade, os cromossomos, dizem vocês, são diferentes. E aí, uma série de fatores biologicamente identificam que há uma diferença absurda. Então não adianta eu querer aqui dizer porque eu sou um ser binário, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu me identifico dessa forma. Ah, pelo amor de Deus, né? O sangue de Jesus tem poder. É o que eu digo, volto a dizer, isso é esquizofrenia. Vamos lá. Bom, essa concepção invalida a criação divina. Bom, assim não aceita, tá, que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para ser... Não. Os órgãos genitais não servem de parâmetro para dizer o que eu sou. Independente de eu tê-los ou não tê-los, eu me identifico como mulher e eu sou mulher e pronto, acabou. É mais ou menos assim. Coca-Cola cismou que é Fanta, ou vice-versa. Uma é amarela, a outra é preta. Vamos lá. Nota de 10 reais cismou que é 100 reais. Tenta comprar alguma coisa com 10 reais dizendo que é 100. Eu sou mulher. Mulher aonde? Tu é homem, pronto, acabou. Eu sou homem, tu é homem aonde? Pois é. Todo mês, tá? Chega lá na tua porta, bate lá, oi. Tá chegando aí o período. Pois é, aqueles 5 dias, 7 dias. Mas tu não é homem. Pelo amor de Deus. Ok? Bom, como consequência, a sexualidade, que é aquela que a gente falou no início, antinatural, é incentivada. Que sexualidade antinatural é essa?
Bom, eu poderia aqui enumerar uma quantidade variadas delas. Poderia. São tantos tipos de sexo, né? Mas é só dar uma lidazinha lá em Romanos, capítulo de número 1, versículos 18 a 32. E se caso quiser mais alguma prova concreta, pega aí. Aqui o autor colocou pra gente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ficarão de fora os devassos, os afeminados, os prostitutos. Ficarão de fora. Pois é, fazer o quê? O número 2 aí, responsabilidade negligenciada. Sim, em virtude da relativização da masculinidade, o que acontece com esse modelo masculino de hoje e com esse modelo feminino de hoje? Automaticamente torna-se tudo relativo, tá? Ignora-se o modelo natural, autêntico, bíblico. Esse está sendo abandonado literalmente porque uma nova identidade masculina se associa da virilidade, pois é, e automaticamente essa nova identidade que se está assumindo isenta você, tá, da capacidade de prover, tá, e proteger a família. Por quê? O cara se identifica como mulher. Então ele entra no papel da mulher e quer ser tratado como mulher. Ele não é mais provedor, entendeu? Esse conceito de virilidade máscula não pertence mais a ele, tá? Essa questão de liderança até possa ser que ele resolva entrar, mas a questão do protetor, do provedor, ele se isenta disso. Se isenta porque quer ser tratado como mulher. Pois é. E a mulher, por sua vez, né, que quer ser homem, assume esse papel de provedor, de protetor. Mas tá uma loucura isso aqui. Gente, não dá. Opção sexual, eu já disse, é uma coisa, eu vou te respeitar, a gente vai continuar sendo amigo, tá? Gosto, tenho amigos, tenho amigas, assim já falei, tá? Mas eu não posso compactuar com o que está errado, o pecado, não posso. Se eu não perdoo nem o meu pecado, não vou perdoar o dos outros, porque eu não tenho esse poder para isso, quem tem é Deus, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Bom, isso aqui é uma pauta que realmente merece a sua atenção, então fique à vontade, tá? O 3, sua pauta falando sobre Boaz, modelo, símbolo de masculinidade bíblica. Nos objetivos vimos como equilibrado, pois é. Ele diz, Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Sim. Bom, Noemi perdeu o marido. Lembra daquele episódio? Que eles vão habitar na terra de Moabe? Pois é, chegando lá, depois de um tempo, Elimeleque falece. Os filhos dela também falecem. As duas noras, uma volta que é órfã e a outra, Ruth, resolve segui-la. A história clássica. Pois é. Voltando uma pauta, que é o ponto de número 3, quando ele fala sobre crise de liderança. Aí ele coloca aqui na sua pauta dizendo que a crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Sim, essa crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer a liderança. Tá? Uma sociedade sem líderes, diz o autor, sem líderes eficazes, transforma-se em uma anarquia. É o que a gente está vendo. Está acontecendo literalmente tudo isso. Tá? Inclusive nós temos um anarquista literalmente que está liderando uma parte aí importante da nossa sociedade. Só o sangue de Jesus. Mas enfim, misericórdia. Bom, ele fala aqui que no período, tá, do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção. Fraudes, mentiras, opressões, extorsões, imoralidade, justiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança. E procurava alguém, tá, para reverter essa situação. Nesse caso, Deus ainda procura, tá, esse tipo de homem na atualidade. Por incrível que pareça, vimos aqui uma série de acontecimentos, né, extraídos do livro do profeta Ezequiel, que corrobora com uma liderança fracassada.
E por causa disso, Deus queria um líder que pudesse reverter essa situação. Tá? Isso aqui é muito impressionante. E aí ele termina a pauta dizendo que Deus ainda procura homens, né? E eu falei até que 3 coisas que Deus procura na Bíblia, né? Deus procura os fiéis da terra, Deus procurou um homem para colocar na brecha e procura adoradores. Dentre esses 3, ele procura os fiéis da terra. Literalmente, ele procurava um fiel para que pudesse, né, compor aí o papel de reinar e colocar a casa em ordem. Pegou a visão? Maravilha, é isso aí. E Noemi resolve então retornar para a sua terra. Ruth resolve voltar com ela. Toma a decisão de voltar com ela de forma clássica. A gente conhece a história, sabe disso. Chegando então em terra, pátria, Noemi, que não quer ser chamada de Noemi, quer ser chamada de Mara, de amarga, de sofrida, tá? Já velha, não tinha nenhuma esperança de ser remida, mas entenda, não tinha. Para sobreviver, o autor diz que Ruth vai aos campos para trabalhar e, por sua causa, vai trabalhar nos campos de Boaz. Pois é uma história bonita, sim, de se ler. Bom, ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz passou a tratá-la com com respeito, generosidade. Quando ele ficou sabendo que essa moça largou sua terra para acompanhar sua sogra, sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma do que iam enfrentar quando chegassem, e agora ela está lá no campo de Boaz, respigando, ou colhendo espigas, para ser mais exato. Boaz, ao saber da história da moça, passou a tratá-la com respeito, pelo amor de Deus. O autor diz que ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada por ninguém, a alimentou, coisa bonita, né? E ordenou que fosse favorecida na colheita. Pega a visão. Trata ela com respeito, deixa ela respigar à vontade, porque a atitude dessa mulher, meu querido, já ganhou meu coração. Que é isso? Como assim, Boaz? Poxa, o que ela fez, cara, é ser humano demais o que ela fez. Impressionante. Então, deixa ela colher à vontade. Vai favorecendo ela aí, pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. Porém, o autor coloca aqui, dizendo que pela lei uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com o parente próximo do falecido. Bom, nesse caso aqui, Noemi está velha. Ela mesmo fala, quem é que vai querer assumir a responsabilidade de uma velha? Quem é que vai querer me remir? Impossível. Só que Deus, ele faz coisas tremendas. Pois é, eu imagino ela dizendo, não me chamem mais de Noemi, mas de Mara amarga, porque Deus, né, é o responsável por esse sofrimento. Eu imagino Deus olhando para ela, tu não sabe de nada. Estou colocando Ruth aí para quebrar o teu galho, te dar uma ajuda. Quebrar o teu galho é uma força de expressão, tá? Estou colocando Ruth aí para te ajudar. Tu não sabe de nada porque que essa moça está querendo ir. Mas tu vai ficar sabendo quando tu chegar lá. Pois é, então automaticamente Noemi, se achando impossibilitada de ser remida, Deus vai trabalhar no coração de Boaz e vai trabalhar na atitude de Ruth, tá? Levando ela literalmente a ser favorecida. Aí a gente termina o autor dizendo, assim apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Bom, esse primeiro ponto aqui termina desse jeito. Estavam em apuros por quê, pastor? Veja que havia um primeiro remidor, ou seja, um remidor antes de Boaz. E automaticamente, apesar de estar se sentindo, né, literalmente
atraído pela moça, pelo senso da compaixão, pela forma como ela agiu para com a sogra e agora a forma como ele estava agindo para com ela, apesar de demonstrar todo o respeito, admiração e generosidade, mesmo assim ele não poderia assumir responsabilidade, tá, de remir Noemi e casar-se com Ruth, porque tinha um primeiro aí, ou seja, um antes dele. E então automaticamente é por isso que o autor está dizendo que ela ainda estava em apuros, ou seja, ela ainda corria risco. Pois bem, no número 2, o modelo de responsabilidade vai ganhar evidência com toda a propriedade. Bom, ao prometer resgatar Ruth, diz o autor da lição, e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo do que ele, sim, é o que eu acabei de falar. Ou seja, é por isso que a moça está correndo perigo. Apesar de dizer que estava disposto a resgatá-la e até fazer uma promessa de resgate, eu acredito que, de repente, ele até esperava, né? Quem sabe, mesmo tendo um parente mais próximo do que eu, quem sabe eu ainda não caso com essa moça, né? Quem sabe, né? Pois é, ele tinha uma esperança. Bom, e aí ele vai, movido por esse senso de responsabilidade, coisa linda demais, ele vai, tá? Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Coisa linda, não? Então, movido por esse senso de responsabilidade, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Bom, na audiência, o autor diz aqui que ele explicou, tá, o que estava literalmente acontecendo. E ao apresentar o caso, eu estou sendo sucinto, e ao apresentar o caso, tá, onde ele deveria se casar com Ruth para remir Noemi e dar direito a ela de ter suas posses de volta. Pois é, o parente automaticamente vendo o senso, né, a forma como Boaz agiu, ele abriu mão e deixou para que Boaz pudesse então assumir a responsabilidade. Assim sendo, Boaz adquire o direito, né, não só de se casar com Ruth, como também de ser o seu provedor, protetor, literalmente. E aí ele termina a pauta dizendo que desse casamento veio Obed, o fruto foi Obed. Quem é Obed? Pois é, o filho, que mais tarde vai entrar na linhagem do rei Davi. Olha só como é que são as coisas, né? Noemi não tinha esperança de nada, estava voltando decepcionada, destruída emocionalmente, destruída moralmente, destruída psicologicamente, arrasada em todas as áreas, se chamando de amarga, dizendo que Deus a havia abandonado, que Deus a havia deixado passar por tudo aquilo. E aí uma moça que está voltando com ela, cujo nome é Ruth, respigando nos campos de Boaz, alcança o coração de Boaz. Boaz leva o caso aos anciões, assume a responsabilidade quando o primeiro parente abre mão. Assumindo a responsabilidade, Boaz então se casa com Ruth, vai remir literalmente através desse casamento Noemi, dando a ela o direito de posse. Desse casamento nasce Obed. Obed entra na linhagem de Davi, que por sua vez vai fazer parte da linhagem do Cristo, com toda a propriedade. Que coisa linda isso aqui. E aí a gente fecha o pacote com... Bom, e aí a gente chega então dentro da conclusão da nossa lição. Bom, a conclusão, automaticamente Deus criou o ser humano, tá? E os dois gêneros com toda a propriedade. O homem e a mulher, isso aí já está mais do que definido, tá? A diferenciação do sexo masculino e feminino, declara isso com toda a propriedade, determina literalmente que tanto o homem quanto a mulher fazem parte dessa criação divina com toda a probabilidade, tá? Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Sim, quando se fala da masculinidade, percebe-se, tá, esse conjunto de responsabilidade que é alocado sobre a vida do homem e já foi mencionado aqui com toda a propriedade. Bom, a desmasculinização, que também foi citado aqui na nossa lição, decorre da inversão dos papéis, inversão de valores, né, com toda a propriedade. E essa inversão de papéis aqui
é em relação à sexualidade. Ou seja, na liderança e na prática, tá, dos seus deveres, essa masculinidade desavessa, inversa, acaba perdendo literalmente a linha divisada pela qual foi desenvolvida. Mas infelizmente o comportamento tem desvinculado ela para uma outra realidade que foge dos padrões bíblicos. A masculinidade bíblica então exige, tá, o autocontrole, tá? Existe o autocontrole, sacrifício e firmeza do caráter no encargo de suas tarefas. Por isso que muitos fogem da responsabilidade, né? Se declaram mulher para fugir da responsabilidade. Misericórdia. Querem ser tratados como mulher. É uma coisa de doido. Então, literalmente, essa erosão da masculinidade, como diz aqui, como se apresenta aqui nos objetivos, percebe-se então que essa erosão da masculinidade é literalmente isentar-se dessa responsabilidade. Pegou? Pois é. Bom, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém? Bom, aqui no tópico de número 2 ficou faltando uma pauta, que é o ponto de número 3, quando ele fala sobre crise de liderança. Aí ele coloca aqui na sua pauta dizendo que a crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Sim, essa crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer a liderança. Tá? Uma sociedade sem líderes, diz o autor, sem líderes eficazes, transforma-se em uma anarquia. É o que a gente está vendo. Está acontecendo literalmente tudo isso. Né? Inclusive nós temos um anarquista literalmente que está liderando uma parte aí importante da nossa sociedade. Só o sangue de Jesus. Mas enfim, misericórdia. Bom, ele fala aqui que no período, tá, do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção. Fraudes, mentiras, opressões, extorsões, imoralidade, justiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança. E procurava alguém, tá, para reverter essa situação. Nesse caso, Deus ainda procura, tá, esse tipo de homem na atualidade. Por incrível que pareça, vimos aqui uma série de acontecimentos, né, extraídos do livro do profeta Ezequiel, que corrobora com uma liderança fracassada. E por causa disso, Deus queria um líder que pudesse reverter essa situação. Tá? Isso aqui é muito impressionante. E aí ele termina a pauta dizendo que Deus ainda procura homens. Né? E eu falei até que 3 coisas que Deus procura na Bíblia. Né? Deus procura os fiéis da terra, Deus procurou um homem para colocar na brecha e procura adoradores. Dentre esses 3, ele procura os fiéis da terra. Literalmente, ele procurava um fiel para que pudesse, né, compor aí o papel de reinar e colocar a casa em ordem. Pegou a visão? Maravilha. É isso aí.